cara, a gente tratou naquele episódio justamente da raiva que a gente estava sentindo, para não deixar que essa raiva, que essa indignação vá se transformando num esvaziamento político, numa tristeza, de olhar para a política e não pensar em soluções e achar que é isso mesmo, fudeu, não tem o que fazer, vamos ficar triste. E, cara, eu não quero, velho, eu não quero ficar triste, eu não quero ficar olhando pra essa merda e falar assim, mano, não tem solução. O negócio é deixar o mito... Luigi, com o perdão ao esmagador número que eu imagino que tem aqui de linguistas prescritivistas e especialistas em latim clássico, nós não temos outra alternativa. Tá? Então, assim, a única alternativa possível para nós é a luta, e a luta tem de ser organizada. E agora eu vou entrar no ponto que você me pediu para entrar. Isso. Por que é tão importante organizar a luta? Porque uma coisa era o tweet. Imagina o seguinte: imaginemos que não tivesse a Twitch. Imaginemos que eu e o Luigi fôssemos simplesmente amigos e ele me ligasse pelo telefone e falasse: caralho, o João tá uma merda, e eu passasse 1 hora com ele conversando as mesmas coisas que nós estamos conversando aqui. Isso era lindo, maravilhoso, e 2 pessoas se saíam mais conscientizadas do que isso. Com a Twitch, nós estamos falando agora para 1.000, 2.000 pessoas ao mesmo tempo. Então, nós estamos catapultando isso para que essas outras 2.000 pessoas falem com outras 2.000 e por assim vai. Só que uma pessoa sozinha não vai conseguir carregar esse piano inteiro. Da mesma forma que não foi uma pessoa sozinha, e sim um movimento muito bem organizado que conduziu o país a este descalabro. Né? E a gente tem que entender que nós que somos a base da pirâmide, a diferença de nós todos aqui para o cara que está morando na rua de frente à nossa casa é entre 1 a 3 meses, dependendo de quanto for o salário de cada um que está nos ouvindo. Que eu vivo batendo nessa tecla. Nós que somos trabalhadores. Eu vivo e que batendo temos nessa tecla. Da galera que fala assim, mas o cara ganha 5 mil reais, ele é rico. Eu falei, cara, deixa ele perder o emprego pra tu ver. Deixa ele perder o emprego, dá 4 meses pro cara que ganha 5 mil reais pra tu ver se esse cara é rico, velho. Sabe? Espera 5 meses de conta. É exatamente isso, cara. Eu vou te explicar. É uma coisa muito interessante pra gente explicar, que é o seguinte: você que vive de salário, independente de quanto seja o seu salário, você não é rico. Você é proletariado, independente do seu salário. O sujeito que é rico, ele não vive de salário, ele vive de renda e ele vive de lucro. É muito diferente. O fato de você conseguir comprar um carro numa concessionária não te põe na mesma classe social do dono da montadora. O fato de você conseguir fazer um carnê na Magazine Luiza não te coloca na classe de Dona Luiza. Exato. A gente tem que entender que a precariedade das nossas vidas nos forçam a prostituir nossa força de trabalho todo santo dia para manutenção mínima da nossa existência. E nós vivemos num sistema que se alimentam as engrenagens com o sangue de nós que trabalhamos. Qualquer um de nós aqui que perca suas fontes de renda vai estar na penúria em uma questão de dias, semanas ou, quando muito, meses. Então a gente tem que entender a que classe nós pertencemos. E é exatamente esse entendimento que tem que nos levar a pensar o que é a falsa ideia de democracia que se constrói sobre a suposta democracia burguesa. A democracia burguesa, ela não é uma democracia, ela é uma ditadura da burguesia sobre as massas. As pessoas têm uma facilidade gigantesca de perceber no sistema escravista antigo, no sistema medieval, uma realidade que elas não conseguem perceber no seu próprio dia a dia. O sujeito consegue ver um filme sobre Grécia, sobre Roma, sobre Egito, e falar, porra, mas que absurdo, por que essas porra desses escravos ficam olhando esse faraó filho da puta, fazendo essas merda toda? Ninguém levanta, vai lá, mata todo mundo, divide essa porra toda. Aí o cara termina de ver o filme, desliga e pega um ônibus pra ir pro trabalho. Exato.
Pega uma CPTM aqui do PSDB, que em plena pandemia os caras continuam transformando a vida do trabalhador numa desgraça ainda pior. Cara, você vai ver as reportagens do SPTV aqui, a CPTM, os metrô, inclusive as privatizadas, é o povo apurrinhado. Eles fazem de tudo pra acontecer caos, cara. Sabe? É um negócio que não é do nada que acontece. Quem mora em São Paulo sabe que o trabalhador sofre com a CPTM, cara. É só lembrar do começo da pandemia, da fala do dono do Madeiro, falando, se morrer 5 mil, se morrer 6 mil, tudo bem. Uhum. O sujeito que fala isso é o sujeito que tem a capacidade de comprar uma UTI e instalá-la dentro da sua casa. Exato. Vamos lembrar que o dono da Havan se internou num hospital temático. Isso é inacreditável. Isso é uma coisa tão fora da nossa realidade que as pessoas sequer acreditam que isso existe, mas isso existe. Tá? O hospital que o cara foi, ele é temático do Oriente, das Arábias, e as pessoas usam roupinhas temáticas e tem suítes temáticas. Né? O SUS que eu frequento não é tão temático assim. Então, assim, a gente tem que entender que existe uma clivagem gigantesca e sob essa clivagem se cria uma falsa ponte, né? As pessoas falam assim, não, mas o sujeito é feito de força de vontade, gente. Vamos ver os bilionários, vamos ver o Elon Musk, que é um homem que é feito de força de vontade. O pai dele era dono de uma mina de esmeralda que empregava trabalho escravo durante o apartheid. Mas tirando essa parte, e os bilhões de dólares que foram investidos em tecnologia pelo próprio Estado dos Estados Unidos e que depois foi cedido de graça para a empresa dele, e tirando também a parte que ele não criou a Tesla, mas comprou ela de quem criou e fez um acordo de gag para que as pessoas que venderam não possam falar que foram ela que criaram, tirando isso, gente, esse homem saiu do nada. Mas ele fuma maconha, pô! Então, assim, ele é da hora, ele fuma maconha e tuita, cara. Como é que esse cara pode ser mal? Entendeu? Ele fuma maconha, tuita, gosta de podcast, ele é bonzinho. Pô, ele casou com a Grimes, o filho dele tem nome de modelo de avião, você entendeu? Como que esse cara pode ser mal? Exato. Então, assim, a verdade é que essas pessoas se alimentam do nosso trabalho, do nosso sangue. E o único horizonte possível de mudança é através da organização política. As pessoas têm que entender que o que civilizou os últimos 200 anos da Terra, o que civilizou os últimos 300 anos da Terra, foram as lutas intestinas dos operários, das mulheres, dos povos oprimidos do mundo inteiro, das raças oprimidas do mundo inteiro. Se dependesse simplesmente da boa vontade da burguesia, as crianças estariam trabalhando 16 horas em fábrica até hoje. Isso não mudou porque um belo dia o cara olhou no coração dele e falou que isso deveria mudar. John Locke, o pai do liberalismo, não somente lucrou muito dinheiro com a venda de escravos através do capital da Companhia Britânica, como também defendia prisão panóptica para criança de 10 anos que não tinha pai trabalhar 14 horas por dia. Os 6 primeiros presidentes estadunidenses, 5 deles eram donos de escravos. E quando eu falo dono de escravo, não é que tipo assim, eu comprei o senhor Josias, que era muito amigo da minha família, e todo dia eu faço uma massagem no pé dele. Não, eram donos de centenas de escravos que trabalhavam em lavouras. Exato. Neoconservadorismo. Gente, vamos contar uma coisa aqui que as pessoas não sabem. O racismo que deságua no fascismo e no nazismo na Europa, ele tem origens do lado de cá do Atlântico. O termo solução final foi cunhado por um estadunidense, intelectual da Ku Klux Klan, Lothrop Stoddard. A Alemanha nazista, a Itália fascista, não eram só a Alemanha nazista e a Itália fascista. Diversos outros países apoiaram abertamente o eixo na Europa. Inclusive Noruega, Finlândia, os países do Báltico, Hungria, Romênia. As pessoas esquecem disso. E isso era um plano que foi levado para a Europa, que já era praticado em todos os outros continentes.
Isso ocorre não somente no plano da dominação política, isso ocorre também no laboratório militar. Hoje em dia é muito comum qualquer um que estuda geografia urbana, militarismo, falar assim, porra, o pessoal de Israel, por exemplo, né, testa com os palestinos que eles estão cometendo um crime de apartheid continuado há 70 anos, as armas que depois eles vendem para o mundo inteiro. Os Estados Unidos testa, por exemplo, nas suas ocupações do Iraque, o que eles fizeram na Líbia, o que eles fizeram no Afeganistão, as armas que depois vão ser usadas contra os protestos civis dos próprios cidadãos norte-americanos. É só você ver o que aconteceu nos protestos do Black Lives Matter e o que aconteceu quando os trumpistas, quando o exército de Branca Leone do Trump tentou fazer a guerra civil e o pessoal morria de susto quando alguém deles mesmo soltava uma bombinha. Sim. A polícia não apenas estava com os braços cruzados, como estava boa parte dela tirando foto junto com os caras. Enquanto isso, se é um protesto da população, o pau come. E isso não é assim desde hoje, não. Engels escreveu sobre isso a partir da colonização da França na Argélia. As balas Dum-Dum, que é aquela bala que entra e depois explode, deixa um buraco do caralho, elas foram testadas primeiro no colonialismo africano, para depois serem usadas contra as massas de trabalhadores na Inglaterra, na França e na Alemanha no final do século XIX. Isso é um laboratório de experiência constante. E nós, América Latina, nós, África, nós, Ásia, que não conseguimos ainda as nossas verdadeiras independências, somos o laboratório de teste das políticas neoliberais. Porra, muito foda, Isso aconteceu com o Chile. O Chile é o primeiro país do mundo que teve a água privatizada. O Chile é o primeiro país do mundo que teve a sua previdência totalmente tornada privada. E o Chile é, hoje em dia, o país em que os velhos se suicidam porque não conseguem pagar remédio. Das aposentadorias chilenas hoje em dia, 65% das pessoas que são aposentadas no Chile vivem com menos de meio salário mínimo chileno. É por isso que o Chile tomou as ruas e passou um ano nas ruas. Da mesma forma que isso foi implementado no Chile, a gente tem que lembrar que na década de 60 e 70, depois que Cuba se tornou independente e fez a sua revolução, os Estados Unidos implantou ditaduras em todos os países da América Latina que ele conseguiu, a começar pelo nosso. Você sabe que hoje a gente estava vendo aqui umas reações de alguns perfis liberais, empresários da Faria Lima sobre o que aconteceu com o Lula aí, né, o nosso Kraken. E aí tinha um tweet aí de um glorioso bilionário brasileiro que ele falou que o maior problema da história da América Latina, sabe qual que é, João? É o populismo. Aí a gente começou a falar o populismo. Falou, não teve escravidão, essa bobajada, não teve umas ditadura militar, não teve uns genocídio, essas coisas, não teve nada. O maior problema da América Latina é o Kraken da conciliação de classes, é o Lulinha. Genocídio, escravidão, bobajada. Não, e assim, lembrando, gente, que o Lula não entrou, criou um soviete em São Bernardo do Campo e no outro dia de manhã nacionalizou os bancos, não. O Lula conciliou enquanto pôde. Quando não pôde, conciliou mais. A Dilma conciliou mais ainda. E o Lula está acenando que ele está disposto não somente a conciliar, mas agora ele está disposto a descer rodando em espacate. Cara, hoje ele só não mandou um abraço pros K-popers, mas pro resto ele mandou um abraço pra todo mundo. Sabe? Então, assim, a gente tem que pensar, cara, que os maiores lucros bancários do Brasil até o momento que o Lula entrou foram os lucros do período Lula. Nós temos entrevista de donos de banco 6 meses depois do governo Lula começar, falando que se eu soubesse que Lula seria assim, eu teria feito campanha para ele. Está na Veja. Onde Itaú. Então assim, a gente tem que entender que quando o liberal fala isso, o que o liberal está falando é o seguinte, olha, temos uma escolha difícil parte 2, mas vamos continuar com o fascismo. É isso que ele está te falando. Exato. Tá? E ele não vai continuar com o fascismo por nenhum outro motivo, a não ser o motivo dele ser fascista para um caralho.
O que incomoda ele, em última instância, não é o fato do Lula ser muito conciliador. Ele sabe que o Lula é muito conciliador e ele vai lucrar vultosamente sobre o Lula ser muito conciliador. O que incomoda ele pra caralho é quando ele chega no prédio dele, o porteiro virar pra ele e falar assim: esse vinho aí é muito bom, eu já comprei um desse. Puta, isso aí isso magoa. que mata o cara. Puta, isso magoa. Nossa, isso magoa. Isso pro cara é pior que 260 mil mortes por coronavírus. Isso é muito pior. Então assim, 260 mil mortes é de boa. Agora, o cara comentar, você descer no seu elevador e você ver o sujeito que trabalha no seu prédio comentar da viagem do filho dele a Buenos Aires, isso mata.